Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 35ª rodada. E estamos aqui fora de casa, sabadão à noite, cachorro gritando, carro passando, pessoal indo para balada, voltando da balada, e eu aqui o sabadão à noite para fazer um pré-jogo desta rodada. Na verdade, eu não ia fazer esses pré-jogo, porque não deu, tive um contratempo aqui, minha esposa não está se sentindo muito bem, aí para mim não ficar perturbando lá onde eu gravo, eu não ia fazer, só ia fazer o pós-jogo. Mas como muitos amigos estão pedindo para mim fazer o pré-jogo de alguns jogos, então eu vou fazer o pré-jogo de alguns jogos. E vamos lá. Primeiramente, vamos falar do jogo entre Botafogo jogando em casa no Newton Santos às 17 horas nesse domingão contra o Internacional, contra o Inter de Porto Alegre. Botafogo, vou dar uma olhadinha aqui. Botafogo na tabela tá ali com 44 pontos, né? 44 pontos, já deu uma tranquilizada maior. Tá aqui, ó, 44 pontos. O Bahia jogou, eu tô fazendo esse vídeo depois dos jogos de sábado, tá? Fazendo o jogo agora à tarde da noite já, só em consideração aos amigos que estão pedindo. O Botafogo tá com 44 pontos atrás do Bahia, só que o Bahia já jogou e perdeu. O Bahia também tá com 44 pontos. Então, o empatezinho do Botafogo a meu ver, liquida de vez qualquer tipo de chance do Botafogo ser rebaixado. Se o Corinthians, que ganhou hoje do Vasco da Gama, o outro carioca que está numa situação complicadíssima, o Vasco, o Corinthians ganhou, está com 43. Os matemáticos lá de São Paulo, até o comentarista quase que vibra, quase que grita, ele quase que não se conteve, o comentarista não, o narrador que estava narrando o jogo Corinthians e Vasco, não se conteve, disse que 43 o Corinthians não cai mais, então o Botafogo 44 também não cai. Então, mais o Botafogo com um empatezinho amanhã, mesmo jogando em casa, 45, decreta de vez qualquer tipo de probabilidade de cair. Até porque o Vitória também perdeu. O Vitória perdeu para o Atlético Paranaense em casa. Então o Vitória continua com 36. Então do Vitória para o Botafogo são 8 pontos. Então faltando 3 jogos. O Botafogo ainda joga. Aí vai voltar 3 jogos. Então, na boa, Vitória não pega o Botafogo. Quem pode pegar o Botafogo é a Chapecoense, que está com 37. Está 7 pontos atrás. Mas ainda tem Ceará, que está baixo, Sport. Se o Ceará ganhar, vai a 41, não passa o Botafogo. Sport vai a 41. Vasco já perdeu, continua com 39. Ou seja, a situação do Botafogo é mais amena, Então, nesses 4 jogos aí, acredito que mais uma vitória, de repente até ter um empate, mas mais uma vitória já alivia o Botafogo de vez. E o Internacional está lá naquela busca incessante ao Palmeiras. Tem um jogo complicado, o Botafogo vem aí de sequências de vitória, o Inter também vem de sequência aí, as 6, 7 jogos sem perder, então vai ser um jogo bom, aonde o empate, a meu ver, é o que tem cara esse jogo tem cara de empate, mas, lógico, se um time der muito mole, o outro ganha. Mas o Inter está aí nessa busca do Palmeiras. E tem um detalhe, galera. O Palmeiras joga contra o Paraná. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 73. Aí o Internacional, se não ganha, fica empate. Fica com 66. Fica a 7 pontos de distância do Palmeiras. Faltando 3 rodadas, faltando 9 pontos. Ainda vai dar para o Inter na pontuação? Vai. Vamos ser bem sinceros, meu amigo do Inter. Se o Inter não ganhar do Botafogo, esquece. O campeonato é do Palmeiras. Que vai ficar faltando 3 jogos para o Palmeiras fazer uma vitória. E o Palmeiras ainda joga
em casa. E a tabela do Palmeiras não é difícil. A do Inter também não é tão difícil assim. Mas a do Palmeiras também não é. A do Flamengo eu nem conto. Eu digo o seguinte, amanhã, se o Palmeiras ganhar, as chances do Flamengo acabam. O Flamengo tem 63. Se o Flamengo ganha, vai a 63. Fica 7 pontos. Fica aí o Flamengo vai a 66. O Flamengo fica a 7 pontos, faltando 3 jogos. Também não dá pro Flamengo. Só vai dar pro Internacional. Mas o Internacional tem que ganhar, mas não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil pro Inter, nada fácil, e nem um jogo fácil pro Botafogo. Os dois times, estou dando uma olhada aqui, tem alguns desfalques. O Botafogo não joga o Gilson, não tem Jean, não tem João Paulo, que já está há algum tempo parado, e não tem o Aguirre. Então deve ir o Botafogo de Gatito Fernandes, Marcinho, Cáligo, Rabelo e o Moisés na lateral, Lindoso voltando, Matheus Fernandes e Valência, Eric Brenner, Luiz Fernando. O time que vem jogando o titular, na última partida não teve Lindoso, entrou outro jogador, o lugar dele, se eu não estiver enganado, foi o do Cearense que entrou. No lugar do Moisés estava o Gilson, ou seja, mais a base ali, aquele ataque, Eric, Luiz Fernando, o Brenner, porque tem jogadores machucados ainda que jogavam ali na frente. Então, esse é o time do Botafogo, que vem jogando, não tem como inventar o Zé Ricardo, só que é um Botafogo mais light. 44 pontos. Pensar em Libertadores não tem como, nem time o Botafogo tem para isso, vamos ser bem honestos. O Botafogo tem que tentar, sei lá, quem sabe ali ficar numa posição que hoje está na Sul-Americana. Tabela do Botafogo, deixa eu dar uma olhada aqui, os jogos do Botafogo até o final do campeonato. Joga com o Inter agora, depois pega o Santos fora de casa, depois, na 37ª, joga em casa contra o Paraná, uma boa oportunidade de mais uma vitória. Aí chega 47 pontos, caso não ganhe do Inter, e fecha jogando contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então tem aí Atlético Mineiro, um adversário complicado, porque o Atlético Mineiro está brigando pela 6ª posição no Campeonato Brasileiro. O Paraná não está brigando de nada, não está nada por nada, que já foi rebaixado. E joga fora de casa contra o Santos, que também está naquela briga ali com o Atlético Mineiro para tentar chegar ao G6. Mas eu acho muito pouco provável o Santos chegar, porque o Santos tá perdendo muita força. Mas é sempre um jogo complicado, principalmente jogando a Vila. O Botafogo tem esse jogo nesse domingo contra o Inter para tentar ganhar, somar 3 pontos. Preocupação com o rebaixamento é muito pouca agora, muito pouca, não está livre, mas é muito pouca. Mas o Botafogo tem condições de ganhar sim, não vai ser um jogo fácil. O time do Inter é um time forte, muito bem arrumado, com contra-ataque muito forte, muito rápido, jogadores que taticamente se entendem, tecnicamente tem alguns pontos ali do Inter que poderia ter um pouquinho mais de habilidade, tem muita força, mas mesmo assim o time do Inter é muito forte. O time do Inter é mais força do que técnica. Técnica tem o D'Alessandro que tem técnica, tem o Nico Lopes que tem técnica, mas é mais na força. O Patrick é muita força, o Edenilson é muita força, o Dourado é força e técnica, ou seja, o Damião é muita força, e isso tá dando certo. Então não vai ser fácil pro time do Botafogo conseguir a vitória, mas não é impossível. E o Internacional, meu amigo torcedor do Inter, vem no Rio com alguns desfalques, não tem o Danilo Fernandes, não tem o Fabiano, o lateral suspenso, e não tem o William Potker. Vai ali com o Marcelo Lomba,
o Zeca na lateral, voltando. Moledo, Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro voltando e Nico Lopes e o Damião ali na frente. Time principal só não é o completamente titular por causa do Zeca. O Zeca era titular e perdeu a posição do Fabiano, agora volta o Zeca, mas é o time todo titular. Bom, time bom, vice-líder. Só não é líder porque tem o Palmeiras, que tem um elenco mais qualificado, e vamos ser bem honestos, tem um elenco mais qualificado, principalmente tecnicamente, com a bola no pé, é um time mais qualificado, mas o Internacional é um time que tem uma boa saída de bola, principalmente com o D'Alessandro, tem um contra-ataque muito rápido, tem uma bola aérea muito boa, e tem que explorar isso. O que o Internacional tem que se preocupar com o Botafogo? Tem que se preocupar porque o Botafogo joga com o Eric aberto para um lado e o Luiz Fernando aberto para o outro. Não tem muita criação no meio, o Botafogo não é muita criação. É jogadas mais pelas laterais. Então, com isso, tanto o seu Zeca quanto o Iago tem que tomar cuidado. Principalmente o Iago, que dá muito mole na marcação. E o Zeca também não é um primor de marcação. Então, o grande problema do Inter são os seus dois laterais, porque o Eric tem velocidade para um lado e o Luiz Fernando tem para o outro. Então eles vão cair em cima dos laterais, vão bater ali o tempo inteiro, e o Botafogo também usa muito cruzamento para dentro da área para o seu centroavante. Então a preocupação do Inter não é com o meio do Botafogo, porque o meio do Botafogo não é meio de criação. O jogo do Botafogo é pelas laterais. E o Inter tem que se preocupar com os seus laterais. Iago e Zeca tem que ficar de olho aberto com o Eric e o Luiz Fernando. Já o Botafogo tem que abrir o olho na mesma proporção, porque tem Nicolás por um lado, Patrick que entra pelo outro lado e o Leandro Damião, que é muito bom na bola aérea. E o Internacional chega muito à linha de fundo para cruzamento para trás para o Leandro Damião. Então, a mesma coisa que eu falei para o Inter se preocupar, o Botafogo tem que se preocupar. Tanto o Moisés quanto o Marcinho tem que abrir o olho com as entradas do Patrick, que ele sobe muito por ali, com o Nico Lopes, que se mexe bastante e cai muito pela ponta, de vez em quando ele fecha por meio, para os laterais do Inter subir, só que os laterais do Inter, como eu falei, tem que abrir o olho, porque se subir muito, vai tomar bola nas costas. Mas o Botafogo tem que tomar esse cuidado com as suas laterais. E principalmente o Botafogo. Diferentemente do Botafogo, o Inter tem o D'Alessandro. Se o Botafogo deixar o D'Alessandro pegar a bola, dominar a bola, ficar de frente, pensar o que vai fazer, o Inter vai se dar bem. Então o Botafogo tem que tentar travar o D'Alessandro, que é o cara de criação. E outro ponto, que é, a meu ver, o principal jogador do Inter, Edenilson, ele vem muito de trás. Então o meio de campo do Botafogo tem que ficar de olho, porque o Edenilson chega muito forte entrando pelo meio e ele tem força, velocidade e precisão. E a zaga do Botafogo é lenta. E o meio de campo do Botafogo não é um primor na marcação, nem o Matheus Fernandes e muito menos o Lindoso. Então o Botafogo tem que abrir o olho com Nico Lopes e o Patrick entrando pelos lados do campo, e também com Edenilson, que chega pelo meio de homem surpresa. O time do Inter tem mais repertório na mão do que o do Botafogo. Então, o time que conseguir travar os pontos fortes do adversário e vacilar menos defensivamente, vai levar esse jogo. Mas eu vou te dizer, meu amigo torcedor do Botafogo, torcedor do Inter, esse jogo tem cara de empate. Então vamos ver o que dá. Essa foi minha análise. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, torcedor do Botafogo, torcedor do Inter. Tamo junto. Deixe seu comentário aí. Valeu, fui, tchau. Olha a moto.